Olá, bem-vindos ao Giramundo, a nossa revista semanal do Diário Campineiro. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que atinge a maioria das mulheres neste planeta. Quando pensamos em menopausa, quase sempre nos vem à mente os famosos calores, a irritabilidade e a pausa do ciclo menstrual. Mas e se eu te dissesse que essa fase traz também sintomas pouco comentados como olhos secos, zumbido, intolerância a barulho, cáries e até pernas inquietas? Hoje vamos mergulhar nesse universo com a ginecologista doutora Flávia Mambrini, especialista em menopausa e emagrecimento, para entender como a queda hormonal influencia o corpo e a mente de formas que muitas vezes nem associamos a essa transição. Mais do que falar de desconfortos, a proposta é abrir caminhos para informação, diálogo e qualidade de vida, porque menopausa não precisa ser sinônimo de sofrimento. Pode ser um convite à reconexão, ao cuidado e até à redescoberta de si mesma. Prepare-se para uma conversa que desmistifica tabus, esclarece dúvidas e mostra que essa fase pode ser vivida com leveza, saúde e vitalidade. Bem-vinda, doutora Flávia. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom a gente estar compartilhando informações, explicando, né? E trazendo mesmo o conhecimento e desmistificando tudo isso. Porque hoje a gente ainda tem muito preconceito sobre a menopausa. E falta de informação, né? Por incrível que pareça, sim, né? Apesar de tudo, de toda a internet, né? De tanta informação que a gente tem hoje. E por que você acha que a gente ainda fala tão pouco sobre a menopausa, considerando que é uma fase super natural da mulher, né? E que todas nós passamos e que todas as mulheres vão viver? A menopausa, se a gente for pensar, ela ainda é recente, né? Olha que interessante isso. Se a gente for ver, em 1940, mais ou menos, a sobrevida média das mulheres era em torno de 48 anos. Então, o que acontece? A gente não vivia tanto essa menopausa. Os primeiros consensos de menopausa mesmo, eles foram vir em 1990, mais ou menos. Então, faz pouco tempo. É interessante. Né? E chegou em 2000, a menopausa aí foi um grande marco, porque veio um estudo, que é o WHI, e ele trouxe algumas informações que foram importantes, porque mudaram muito ali sobre a janela de oportunidade, que a gente pode estar falando mais para frente, mas também gerou um pânico muito grande, porque ele foi feito em mulheres fora dessa janela de oportunidades e aumentou muito o risco cardiovascular, enfim, e isso gerou um pânico geral. Então, tudo que era menopausa, não tem o que ser feito. Tá menopausada, é assim mesmo. Não tem o que fazer porque não pode usar hormônio. Tá louca, é menopausa. Louca, Tudo era assim. menopausa. Então, tudo era menopausa e aí meio que abafou. Então, as mulheres tinham até vergonha de estarem nessa fase. Acho até que hoje se vive essa fase com mais intensidade, né? E as idosas de hoje não são como as idosas de antigamente, não são né? mesmo. São muito diferentes, né? E além dessas ondas de calor e as alterações de humor, quais são os sintomas ocultos, né, que a menopausa traz e que surpreende as suas pacientes? Olha, depende muito de que fase que a gente está falando. Tá. Porque a menopausa ela é uma fase muito ampla. Tá. Para você ter uma ideia, o climatério ele começa aos 40 anos. E já é menopausa. Não é menopausa. É um preparo, né? Assim. Então, o climatério ele é uma fase grandona, que ele vai hoje praticamente... Até um tempo eles consideravam até 65 anos. Hoje, praticamente, é até quando a gente estiver viva. Entendi. Tá? Então, ele é uma fase longa. Dentre esses, a gente vai ter ali uma perimenopausa precoce e uma perimenopausa tardia, onde a gente vai ter algumas mudanças hormonais que já trazem vários sintomas. O que é a menopausa? A menopausa ela é um ano sem menstruar. Então, ela é como se fosse uma fatiazinha. É um período certinho ali no meio. Certinho, isso. Tá. E aí, depois, a gente vai ter a pós-menopausa mais precoce, a pós-menopausa mais tardia. Então, nós temos vários sintomas, assim, é recheado de sintomas. Quando a gente começa, eu acho que isso é muito interessante, porque as mulheres com 40 anos,
entre 40 e 50 anos sofrem muito. Uhum. Porque quando você olha os exames delas, os exames hormonais ainda estão normais. Só que ela está cheia de sintomas. Entendi. Ela já está se estranhando, já está achando que algumas coisas esquisitas estão acontecendo, mas aí faz ali olha, os hormônios eles estão bons, né? Então depende muito. Por exemplo, nessa primeira fase, o que que a gente tem de mais sintomas? A fadiga. Tá cansada, eu tô cansada. Parece aquele celular antigo com a bateria viciada. Então Que você não não carrega. carrega. Dorme e não carrega. Aí você até carrega um pouquinho e você acha que vai ficar ótimo. Aí dá no meio do dia você já tá acabada de novo. Só que aí a gente vai empurrando com a barriga. Por quê? 40 e poucos anos hoje filhos pequenos, você tem que Sim, trabalhar. fase ativa, né? Fazer tudo. Vai e vem, Vai filho, e vem. escola, supermercado, trabalho, marido. Exatamente. Você não tem nem tudo. tempo, né, para tudo isso. E aí ela vai ali com essa fadiga. Só que nessa fase também diminui muito os nossos neurotransmissores cerebrais. Então ela já começa a ficar, eu falo, com uma preguiça de pessoas. Sabe? Já não quer estar ali com todo mundo. Ai, vem, vai estar todo mundo. Você fala, gente, eu só quero minha casinha. Entendi. Né? O meu canto. Ou seja, algumas pessoas atribuem isso a ficar adulto, mas não, né? São Não mudanças é só isso, já, né? Então, tem vários tipos de sintomas ao longo desse período, né? Então, na perimenopausa, começa ali, vem a queda da testosterona, onde a gente tem uma diminuição maior da ação. Então, a gente procrastina mais, a gente fica com dificuldades de... Olha, vamos fazer isso, vamos trocar de carro? Não, gente, Ai, não vamos deixa, trocar, não. não mexe já com tá isso, aqui, né? já, não vamos mexer. Então, a gente começa a não ter tanta coragem, assim, né? Tanta iniciativa. E aí, começa a diminuir o libido também, que aí também é outro assunto, que ele tem várias fases. Mas a memória... Eu acho que a memória recente, ela atrapalha demais. A diminuição da memória verbal. Então, foge em palavras. Às vezes, você conhece a pessoa, você trabalha com ela há vários anos. De repente, o nome some. Encontra. Oi! Oi, tudo bem? Como é que você tá, né? Não é? É horrível. Às vezes, por exemplo, você chegou na cozinha, você foi pegar um negócio na cozinha e você achou uma meia no meio do caminho. Pronto. Aí você já foi para a lavanderia, você esqueceu o que você ia pegar na cozinha. Aí você foi... Tipo, um monte de coisa junto ao mesmo tempo, né? E até os sintomas que a gente estava conversando, né? O ressecamento, ele incomoda muito. E não é só o vaginal. É o ocular, a boca fica muito mais seca. Tanto é que aumento de cáries, ele é muito significativo nessa fase. E não é porque a mulher deixou de escovar o dente, gente. Então, Entendi. né? É porque por muda conta a saliva e muda a microbiota. Cheirostomia. Exatamente. Olha só que chique que tá. Essa é para minhas amigas lá da Verodonto, que eu entrevisto bastante e aprendi essa palavra, chique. Exatamente. É bem sobre isso. Intolerância. Eu falo assim, intolerância ao barulho. Às vezes você tá ali quieta, aí deita o marido do lado e liga o celular, né? Ai, nossa, E começa ali. Ele não tá com o volume tão alto, mas você fala, não, ele vai se tocar, ele vai desligar esse celular. Não é possível, ele vai diminuir. O meu fala assim, mas como que você está ouvindo? Duvido que você está ouvindo. Eu falei, tô, e eu não consigo dormir. Exatamente. Então, a gente tem intolerâncias. E às vezes são barulhos, tipo, nada a ver, assim, que nunca te incomodou. Aqueles normais, né? Eu percebo, por exemplo, eu não posso mais ir em lugar nenhum que tenha música ao vivo, porque eu já não tenho paciência, o som é muito alto. Incomoda, né? E lugar onde tem muita criança correndo, pulando, gritando. Eu não tenho, aquilo me tira do sério também, então, né? são essas intolerâncias, né? E que às vezes a gente nem associa isso. Fala, é chatice. A gente não acha chatice. que é veieira, estamos ficando velha e fica chata, veieira, né? A parte de zumbido também pode ter. O zumbido ele é muito associado com grandes fogachos, né? Então, nós temos vários sintomas ali. Depois mesmo da menopausa, aí a gente tem toda a hora que cai o estrogênio. Então, assim, se a gente fizer numa linha cronológica,
para explicar, que eu acho que é Aham, mais fácil, é mais né? fácil. Então, com 40 anos, entramos ali no climatério. Então, sem nenhuma alteração. Então, no período antes da menopausa, a gente não trata exames, né? A gente não trata exames de jeito nenhum, mas aqui a gente não vai ficar focando nos exames. A gente vai tratar muito mais sintomas, tá? Então, nesse primeiro pedacinho ali, dos 40 aos 45 anos, 44 anos, então, o que mais incomoda ali é a fadiga, realmente. É essa... eu falo, essa preguiça de Preguiça, pessoa, você não é. querer encontrar muita gente. Aí a libido começa a diminuir um pouco, mas assim, muito mais pela fadiga do que pelo hormônio mesmo, propriamente dito. Depois ele vem a queda da testo com a queda da progesterona. Então é onde diminui a ação, então a gente fica mais borocochosinha. Eu falo que o céu já não fica tão mais azul, né? A gente tá bem. Não tá com tristeza, com nada, mas parece que aquilo ali não tem alegria. Ai, foi viajar? Fui. Foi bom? Foi. Né? Não tem aquele É o entusiasmo mais, né? entusiasmo. Parece que tira aquele entusiasmo. E aí vem a queda da progesterona. Ali é onde começam os primeiros sintomas mais clássicos, que é o quê? A irregularidade menstrual. Então, é onde a fase onde a mulher ela tem mais anemia. No começo, ali quando ela começa a menstruar e aqui quando ela termina. Entendi. Entendeu? Então, por quê? Essa progesterona ela tá bagunçada. Então, às vezes, menstrua 2 vezes na semana, no mês, depois não menstrua. Aí passa 2, 3 meses sem menstruar, falando, nossa, agora eu menopausei. Nada, aí vem aí tem uma hemorragia, né? Então, nessa fase, a gente pode ter uma predominância de estrogênio também. É onde é uma fase que a gente tem pólipo, miomas, cisto para tudo quanto é lugar. Então, ela é uma fase chata. Acho que ela é uma fase muito intensa. Até mesmo para tratar é uma fase complicada, porque o hormônio ele oscila muito. E aqui é onde piora o sono e a memória. Então, ele vai se somando. Já estava cansada, já estava com preguiça, agora... E aí ele vai se somando. A hora que a menopausa mesmo acontece, como hoje a gente detecta uma menopausa, né? Praticamente com um hormônio que chama FSH. Tá? Então, o FSH ele vai subindo. Quando ele chega ali por volta de 40, a gente dosa em 2, 3 dosagens, praticamente a mulher ela já está na menopausa. Tá? E o FSH ele é o hormônio, é ele que dá os sintomas clássicos de menopausa. Então, ele só nessa fase ali da menopausa mesmo, dessa transição, da falência do ovário, que ele sobe. Ele só vai subir a hora que já está para parar tudo. Isso, ele vem devagarzinho, devagarzinho. A hora que ele dá o pico ali, é a hora que já está fora. Entendi. E aí é onde você consegue determinar que a mulher está na menopausa e aí começa a tratar os sintomas daí? O tratamento hoje, a gente faz ele o quanto antes, tá? Então, dependendo de como essa mulher ela tá, mesmo antes da menopausa, a gente já entra com o tratamento. Quanto antes a gente entra, lógico, a gente não vai tratar todo mundo, tá? Tem Menopausa casos ela e não casos, é né, igual que ela- para todas. Isso exato. é super importante da gente falar. Mas, se é uma mulher que já está mais sintomática, então, nesse período, é a fase que a gente já começa a tratar. Até porque você começa a se preparar também, né? A Sim. preparar aquele corpo para a paulada que está chegando, né? Exatamente. A gente Pra fala, sentir tem menos, como né? preparar para a menopausa? Tem. Como que a gente pode preparar? Primeiro, é a gente mudar nosso estilo de vida. Não tem jeito. Porque isso é fundamental para a gente preservar receptores. Então, quanto mais saudáveis estiverem os receptores, mais fácil vai ser para a gente estar fazendo ali uma reposição hormonal também. Um corpo mais saudável, um peso menor, um corpo mais nutrido, né? Então, isso tudo vai ajudar muito na menopausa. Vai determinar o tipo de sintoma que vai ter, né? Uma mulher mais gordinha, ela vai sofrer um pouco mais do que aquela que estiver magrinha. Depende. Depende Depende. dos hormônios. Depende, assim. Os sintomas a gente não consegue
definir o que você vai ter. É uma caixinha de surpresa Tá. ali. Pode ter Mas todo o estereótipo errado e não ter Isso. nada, né? E Errado não- entre aspas, né? é, Mas, só que quanto mais gordinho a gente tiver, mais desnutrido a gente tiver, mais difícil é da gente poder entrar com tratamento hormonal. Porque para eu tratar, para a gente usar o hormônio, ele liga em receptores. Então, ele liga em receptores de gordura também. E aí ele aromatiza mais, ele produz mais outros hormônios que a gente não quer. Então, por isso que quanto mais saudável a gente tiver, facilita muito qual hormônio a gente pode estar usando. entendi. Entendeu? Não que isso mude os sintomas, mas com certeza vai aliviar muito mais os sintomas que ela tiver. E esse tipo de tratamento ele é bem personalizado, né? Porque Totalmente personalizado. tanto a dose, o que usar e tudo mais exatamente. depende de De cada tudo, pessoa, né? né? Cada uma é uma, né? Cada um tem um histórico. Tem mulheres que não podem usar um tipo hormonal, tem mulheres que já tiveram, por exemplo, tem câncer de mama na família, a gente vai usar outro tipo de reposição. Tem pacientes que têm trombofilias. Que daí nem podem usar nada, né? Podem. Pode, hoje pode sim. Tá? Então, depende muito o tipo de hormônio que a gente vai colocar. Então, tem o histórico dela, o histórico familiar, quais os sintomas. E mesmo nesse período, porque é um período longo, né? É longo, é. A gente vai Não tem tratar fim. por muito tempo. Fala, gente, a gente vai dar a mão e vamos, porque não tem como. Porque quando falava, entrou na menopausa, bom, vou entrar na menopausa, passa por aquilo tudo, aquela revolução, se escabela, sofre, chora, ri. Passou, mas não é assim, Não né? é Não assim, passa, não né? passa, né? Não tem um fim. A gente vai mudando. Então, mesmo a mesma paciente, às vezes ela vai usar vários tipos de hormônio em dosagens diferentes ao longo da vida, ali, ao longo Entendi. desse período. E essa utilização do hormônio para diminuir um pouco dos efeitos, né, da menopausa, eles são muito recentes, né? São. Porque a gente tinha os hormônios basicamente orais, tá? Que realmente são os hormônios. Quando a gente usa um estrogênio oral, ele não consegue ligar tão certinho nos receptores, que é o que a gente chama, que popularmente as pessoas chamam do não bioidêntico. Que não é o hormônio bioidêntico, tá? Que é o hormônio que a gente usa em pílula anticoncepcional, O que seria que o usa assim, o fabricado. o fabric... seria o- que seria mais o hormônio oral mesmo, tá? Tá. Químico, que é feito, ele não é? Os dois são feitos, né? são. É que um liga mais os nossos receptores idênticos ao que nosso hormônio produz e o outro não. Entendi. O outro, ele simula um outro hormônio, mas ele não traz benefícios, Entendi. entendeu? Tá. Então, isso muda muito, porque muda o risco que a gente tem, né? E quando a gente usa, principalmente, por exemplo, quando a gente está falando de estrogênio, o estrogênio hoje ele tem várias vias. Então, a gente tem a via transdérmica em creme, a gente tem a via de spray, a gente tem adesivo, a gente tem via vaginal, a gente tem óvulo vaginal, a gente tem strip vaginal, a gente tem implantes, né? A via oral, ela é quem aumenta o risco de trombose. Mas também não é um risco tão alto assim, que é o mesmo risco de pílula anticoncepcional. Então, você vê que eles parecem que fazem um terror, né, para a menopausa. Uma mulher usou lá 20 anos de pílula anticoncepcional. Por que agora, nossa, não pode usar o hormônio? Não é bem por aí, né? Mas a gente tem esses hormônios mais modernos, mais novos, os que trazem muito mais benefícios. Quais os cuidados que a mulher precisa ter antes de iniciar uma reposição hormonal? O que você leva em conta? Olha, primeiro o histórico dela, tá? O que ela já teve, o que ela não tem, o histórico familiar. Isso é super importante, até mesmo para direcionar o que eu vou precisar saber dela, né? A idade. Então, depende de que idade que aí a gente entra na janela de oportunidades.
tá? Que aí a gente... O que que acontece? O que que é uma janela Isso, né? explica pra gente o Vamos que é. explicar o que que é isso, porque isso é super importante, a gente fala muito, a gente reforça isso muito no consultório. Quando a gente menopausa, tá? E eu quero entrar com uma reposição hormonal. A gente tem um tempo, que são os 10 primeiros anos de menopausa, em que é um tempo mais seguro. Por que que ele é mais seguro? Porque a gente ainda tem receptores ativos. O corpo ele é muito inteligente. Então, o receptor ele é uma proteína. Se ficou lá 15 anos sem usar, Sem usar, ele vai tchau, né? reciclar, ele vai fazer outra coisa para aquilo. Uhum. Entende? Então, quanto antes a gente começa, mais receptores eu tenho e mais benefícios essa paciente vai ter. Entendi. Se eu, por exemplo, aí eu pego uma paciente que chega para mim, por exemplo, chegou com 65 anos, tá? Menopausou com 50, sem fator de risco nenhum, e ela é desesperada porque tá com muitos fogachos porque a menopausa ela pode piorar. Ai, meu Deus, não fala isso que eu pego. Na maioria das vezes ela melhora, tá? Mas ela pode piorar. É. Então, e aí foi piorando, o fogacho piorou muito, ela não tá dando conta. Eu posso entrar com os hormônios? Posso, não é uma contraindicação direta. Mas eu vou analisar os riscos que ela tem. Tá. E quais são os maiores riscos nesse sentido? O risco cardiovascular. Né? Qual que é o principal risco de uma mulher não usar uma reposição hormonal? O risco cardiovascular. Tá? Por quê? O nosso colesterol Então, se ela sobe. não usa, ela corre o risco. Sim, A mulher que aumenta. não faz reposição, ela tem um risco maior de ter complicações cardiovasculares, né? Sim. E aí, se ela faz a reposição, quais são os riscos que ela tem? Então, Qual a gente é a sempre balança? vai ter esse risco do cardiovascular. Ele é o Também vai ter. primeiro, tá? É o pior ali. Mesmo com hormônio, Mesmo o com risco hormônio, continua. ele melhora. Ele melhora, Tá. tá? E aí a gente vai ajustar. Olha, o colesterol subiu muito. Entendi. Vamos organizar. Então, uma mulher que faz reposição, que eu sinto muito, é uma mulher que ela está sendo acompanhada. Tem que ser acompanhada, né? Entende? Ela está perto. Então, no que ela está perto, a gente consegue ir ajustando e resolvendo tudo. Diferente de uma mulher que não faz reposição hormonal. E aí ela aparece lá a cada 2, 3 anos. Então, piora muito. Por exemplo, se ela já tem ali uma perda muscular, tá? Que isso daí também acontece muito. O músculo ele diminui muito. O músculo que diminui muito, quem que vem na sequência? Os ossos. É. Gordura que é bom não come, né? Não, a gordura ela só procria, né? Ela só aumenta ali, só aumenta, né? Ela só Terra aumenta. fértil. Então, tem vários sentidos ali, vários motivos a gente tá usando e tá melhorando, mas é basicamente isso que a gente tem que avaliar. Os sintomas, a idade, o fator de risco dela, o fator de risco familiar e os exames. Tá? Os exames, principalmente ultrassom de mama, mamografia, Doppler de carótida, é super importante da gente estar vendo. Na mulher, nessa fase, é a fase que ela mais faz nódulos na tireoide. Tá? A tireoide ela pode diminuir de tamanho, ela fazer um hipotireoidismo também. Então, é a fase que, na parte metabólica, a primeira alteração que tem ela é hepática. Então, a gente desenvolve uma resistência insulínica. Então, tem que ver se não tem gordura no fígado. A gente tem que ver ovário, tem que ver endométrio. Fala, mulher menopausada, totalmente... A gente tem... É um compêndio, é um né? compêndio, é multidisciplinar, né? E assim, por falar em multidisciplinar, além da reposição, que papel que você dá para a suplementação nutricional, o estilo de vida, para o alívio de sintomas da menopausa? É super importante. Acho que todos são os papéis que a gente vai fazendo junto, tá? Porque não adianta, eu falo muito assim, o hormônio, ele entra como ali uma grande cereja do bolo. Não adianta eu colocar um enfeite no bolo se a estrutura tá ruim. Então, se ela não tá bem. Então, eu tenho que pesar muito isso. Por quê? Por exemplo, chega uma mulher muito sintomática para mim. Se eu falar para ela, você tem que fazer 3 vezes por semana exercício físico, tem que fazer uma dieta mais rigorosa, ela vai chorar.
ela fala, tchau, até o ano que vem. Ela vai falar, doutora, eu não dou conta, e não dá conta mesmo, né? Porque é muito intenso. Eu fui entender muito isso depois que eu tô 9 anos de menopausa, né? Então, então eu tenho que entrar com um pouquinho do hormônio primeiro para ela melhorar. Agora, da mesma maneira, tem mulheres que elas já são mais ativas. E aí a gente consegue, a gente ajusta, a gente emagrece primeiro antes de entrar com os hormônios. Então, é Entendi. muito individual. Entendi. Tá? É bem Mas diferenciado o papel mesmo, né? das vitaminas são fundamentais. Fundamentais. E assim, as mulheres ainda, hoje em dia, têm muito medo, receio da reposição hormonal, né? Quais os mitos mais comuns que você escuta em consultório? O hormônio dá câncer de mama, Ah! né? Eu acho que esse daí é um grande mito que aterroriza muito as mulheres. E o que a gente tem que entender? Que os cânceres, eles têm aumentado. A população, ela tem envelhecido mais. E o diagnóstico está mais, Tá né, mais eficiente. eficiente. Só que o que a gente tem que entender? Você tem fator de risco? A gente vai minimizar os fatores de risco. Tá? O hormônio hoje, o bioidêntico, ele tem capacidade de entrar no núcleo celular e mutar ele por si só? Não. Tá? Então, não vai ser o hormônio ali que ele vai gerar um câncer. Eu vou usar e vai ter um câncer. Não, se fosse Você assim... já tem um fator e tem algum coincidentemente fator, isso. Então, mulheres que estão em tratamento comigo, por exemplo, alguns exames eu não abro mão da gente fazer a cada 6 meses, independente se usa hormônio ou não. Porque existem fatores de risco, né? Então, a gente tem que individualizar ali. O que mais que elas falam muito? O hormônio engorda. Né? Não é o hormônio que engorda, gente, é a menopausa que engorda. A subida do FSH. A subida do FSH, ela dá o que a gente chama de menobele, aquela barriga da menopausa. É a boia, né? É a boia. Aquela boinha, Você começa a andar de boia. E aí ela começa a mudar o formato do corpo, então diminui a gordura do quadril, ela vem toda para a barriga, é onde aumenta muito o risco cardiovascular, metabólico, de glicemia, triglicérides sobe, enfim. Então, não é que é o hormônio, é que mudou todo o seu metabolismo. Virou de cabeça para baixo, né? E não é só o fato, acho que isso também é interessante, não é só o fato de... então, eu aumentei minha fome, por isso que eu engordei? Não, né? É metabólico mesmo. Você para de queimar, né? Você começa a queimar gordura porque a gente com mais fica com uma dificuldade, resistência né? insulínica. E vai estocando. Vai estocando mais. E aí, só que a gente fica mais ansiosa, mais cansada. Sim, e deve dar... eu tive a TPM da menopausa. Sim, é gigantesca, que é uma coisa gigantesca. É a pior. Eu nunca nem gostei de doce, mas na menopausa eu comecei a ser consumidora. Exatamente. E muda a papila. Então, a gente não quer mais comer carne. A gente quer comer o que é doce. Aí vai no restaurante, não, vou trocar, vou comer só a sobremesa. Não, gente, não pode. Nós precisamos de proteína. Mesmo que a gente não queira. Precisamos, não tem jeito. E assim, no meio desse bafafá todo, a partir do climatério, como que você consegue diferenciar sintomas assim, diferenciar da menopausa e outras condições de saúde que podem aparecer naquele momento, junto com a menopausa? Tem que ter uma anamnese bem feita, né? E os exames, né? Os exames, e a gente vai entender de quanto tempo que ali começou, como que tá, né? E muitas mulheres me procuram já usando, por exemplo, altas doses de antidepressivos antes da menopausa, com 45, 47 anos, sem melhora. Então, ela já está com o 3º antidepressivo e não apresenta melhora. Então, não é uma questão só psiquiátrica, é uma questão hormonal também. Por quê? Principalmente a progesterona, ela é um neurohormônio, né? Então, as coisas, elas se somam muito. Então, acho que isso é super importante da gente trabalhar em conjunto, né? Ter uma boa comunicação com os outros médicos, e aí a gente vai entendendo. A psicóloga é super importante no processo também, a Nutri.
Porque é um momento da vida também, não sei se é coincidência ou se tem a ver com a menopausa, né? É um momento da vida também que a mulher começa a refletir sobre a própria vida, o Sim. que ela fez, sobre o passado, o que vale a Sim. pena. Já não leva mais Geralmente os filhos desaforo para estão casa. saindo de Exato, né? casa, né? O ninho fica Tem vazio. muito disso também, Muito né? Às disso. vezes não tem nada a ver com a menopausa, mas desceu a louca e ela não quer mais Sim, aquela vida, sim. né? Tanto até mesmo na parte de relacionamento, né? Hoje a gente tem ali uma grande parcela dos divórcios, ele acontece nessa fase. Nesse período. Porque a mulher ela já não tolera. Ela tá à tolerância zero, né? Aham. O homem já acostumou que ela tolerava e de repente ela Fala, dá "Você de a louca primeira coisa é, você e está louca. e fala, chega, não dou conta mais, né? Porque ela não tá se reconhecendo. Aham. Então, acho que isso é super importante. No consultório, eu sempre peço para vir o marido, para ele entender o que ela tá passando, para ele entender que é uma fase que não depende só dela, que não é uma Sim. culpa dela, E ou para ele que não não ficar é cutucando, né? Senão- e não é uma falta de vontade. Porque muitos falam, não, é uma falta de vontade. Hoje, gente, a gente está em 2025. Ainda tem pacientes que falam que o marido acha que ela está traindo porque ela não tem lubrificação. Então, assim, gente, não é sobre isso. Ela não tem, ela está com secura vaginal, com falta de hormônio, né? O homem não passa por nada similar? Muito mais leve, É. tá? Ele vai passar sim. O homem, o que acontece? Eu falo, os nomes são errados. Porque não é menopausa. A mulher, ela não pausa. Quando é que volta isso? Não volta. É o menofim. Menos sempre. Né? É para sempre, é o menos sempre, o fim. menofim, né? O homem, ele vai ter uma queda da testosterona. Primeiro que ele tem só esse hormônio. Então, é mais fácil. E ele não acaba. Ele só diminui. Ele nunca tem um fim. Entendi. E nenhuma entendi. pausa. Tá. Ele só diminui. E assim, né? não é uma coisa assim, meio. Que eu falo, é um equilíbrio da natureza, porque eu vejo que muitos casais, né, que quando tenho muitas amigas que já estão nessa fase, já passaram dessa fase, estão mais para o fim do que na menos, mas assim, a perda da libido é aparente, né? Todo mundo fala, é uma coisa que acontece, mas que também elas não fazem questão nenhuma, né? Porque E aí, ficou muito mas tempo, nesse né? tempo, o marido também está numa assim Sim, decrescente. porque ele vai cair mais ou menos uns 10, 15 anos depois que a mulher. Aham. Mas nesse período é uma tragédia. Então, mas aí, quando chega lá, tá todo mundo no mesmo buraco, né? Os dois estão no mesmo Sim. ponto. Nem ela quer e nem ele pode. Não é? E aí tá uma tudo coisa bem. assim. Então, e aí, essa mulher que faz a reposição, aí, como é que ela fica? Ela O vai- marido dela vai dar trabalho. Então, é o que a gente tem que sempre organizar o casal. Entendi. Entendeu? Não adianta eu melhorar tanto a libido de um homem se a mulher tá na menopausa, sem lubrificação nenhuma, sem desejo nenhum, sem libido nenhum. É um equilíbrio, que senão você vai piorar esse relacionamento. Né? Então, a gente tem que ter sempre esse equilíbrio. E, por exemplo, o que acontece hoje? Há um tempo atrás, a mulher chegava ali com 45, 50 anos, ela estava se aposentando, ela estava mais tranquila. Hoje, a expectativa de vida é muito alta. Uma mulher com 45 está no auge da carreira, Está no né? auge da carreira. De produção. Ela não vai parar de trabalhar antes dos 60, antes dos 65. Sim. E como que ela fica? Sem memória, sem cognição, Sem sem vontade. energia, sem vontade. Sem tudo, né? Sem nada ali. É muito difícil. E aí a gente vê muito esse disparate, por exemplo, algumas pacientes que me procuram em cargos altos de empresa e elas têm os pares masculinos. É muito desigual. Porque o homem ali com 50, ele tá voando. E a mulher ela começa uma queda impressionante. Então, você tem que erguer. Até no profissional, né? Sim. Então, você tem que entender muito sobre essa pessoa. Que vida que ela tem, que vale a pena a gente estar melhorando,
né? Até que ponto? Porque a gente não precisa aumentar só a libido. A gente pode melhorar as outras coisas, melhorar o sono, para ela pelo menos descansar, conseguir dormir, né? Acordar mais descansada, ter uma qualidade de vida mesmo. A libido, ela é uma parte ali, né? É. E você costuma dar essa orientação em consultório para casais? Que Sempre. quando a mulher está entrando na Sempre, menopausa. sempre. Pra... Eu acho que isso é fundamental. O marido, ele tem que entender o que ela está passando. E entender que o que vai acontecer com ele também. Porque depois ele começa, né? Muitos, por quê? Quando a testo do homem cai, primeira coisa é a falta de paciência. Fica um homem que ele tem estupim de raiva, tipo, do nada. Ele tem mais dificuldade ali de dormir à noite. Ele quer dormir depois do almoço, né? Ele fica mais sonolento, a composição corporal dele começa a mudar. E, às vezes, ajustar ele também. Então, você equilibra o casal. Então, você vai trazer aí uma harmonia. Porque o homem não tem, né, o Quem respectivo, o respectivo ginecologista, né? Teoricamente, seria o urologista, né? Mas ele, não é uma coisa que eles vão não que vão. nem a gente, Exatamente. Lá eu falo assim, eu atendo uns 30% dos meus pacientes são maridos. Olha, que bacana. Né? Porque acaba atendendo ali o casal. Então, a gente acaba equilibrando muito isso. E isso ajuda muito no relacionamento, enfim... Né? No entendimento de todo esse processo, porque ele não é uma fase curta, é isso que eu falo. É uma fase muito intensa que a gente e longa. E muito longa, né? Nossa. E longa. E se a mulher ela perde esses 10, 15 anos ali, é muita coisa para ela depois. Como que ela vai recuperar isso? Porque assim, a falta de informação e não é só sobre hormônio. Isso não é interessante. Não é só sobre né? isso. Por exemplo, né? Então uma pessoa, às vezes, pode ser que está ouvindo a gente que não pode estar usando hormônio. Nossa, doutora, então tô acabada, né? Não. Hoje a gente tem suplementos, hoje a gente vai antioxidar, hoje a gente vai emagrecer, hoje a gente vai trabalhar a memória, só que a gente vai trabalhar isolado, separado. Enquanto o hormônio ele age em vários lugares ao mesmo tempo, quando uma mulher não pode usar hormônio, eu não posso usar hormônio, né? Então, a gente vai trabalhando por caixinhas. Mas é mais trabalhoso? Mas também tem muito resultado. Mas esse não poder usar hormônio não pode de jeito nenhum? Por exemplo, quem já teve câncer de mama, eu já tive câncer de mama. Entendi. Por exemplo, quem já teve câncer de ovário, quem tem mulheres que já tiveram infarto. Então, tem algumas... Essas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nossa, porque assim, eu tenho trombofilia e não faço, nunca fiz a reposição. Porque só tinha o estrogênio oral. E aí eu sofro demais. E aí, a primeira coisa que pergunta é, você não vai reposição? Porque é uma bênção, né? Às vezes eu tenho até vontade de correr o risco de uso. Se a gente usar o estrogênio transdérmico, ele não vai aumentar o risco de trombofilia. Entende? Olha. A gente tem que avaliar quantos genes você tem alterado. Se é heterozigose, se é homozigose. Então, quais são? O meu é homozigoto. Então, e aí a gente tem que avaliar qual é e como está. Então, a gente faz tudo isso. E, por exemplo, tem que avaliar a parte cardíaca. Então, a gente tem que ver, talvez, precisa de um ultrassom de carótidas. Talvez a gente precisa de um score de cálcio para ver a coronária, como que elas estão. Porque o vaso sanguíneo ele vai endurecendo ao longo do tempo. Eu falo que o cálcio ele vai saindo dos ossos, ele vai grudando nos vasos, né? Ele vai endurecendo. E aí a gente aumenta muito o risco de fazer placas de gordurinha ali. Se a gente não tem esse cuidado, não analisou nada e entrou com estrogênio de uma vez, principalmente se for doses altas, aí pode ele vai amolecer esse vaso e pode ter alterações. Entendi. Sabe? Então, a gente é todo junto ali. Então, a gente vai usar a menor dose possível que diminua os seus sintomas. Porque o fogacho, ele também é super prejudicial. Nossa!
Nossa, assim, vamos dar testemunho. Eu falo que eu sou a mulher do testemunho. É isso. Porque quando vem aquele calor, hoje é terrível. muito, assim, é pouco, né? Mas assim, quando vem, ele é um calor, pode estar um frio danado, Sim. você está gelada, mas ele vem de dentro para fora. Sim. É um negócio que brota. Ele brota e quando E ele eu falo, vem, e ele não vem sozinho, ele vem com uma agonia, né? o meu vem com fúria. Eu sou. E se alguém fala assim, nossa, mas não tá calor, aí aquilo me deixa Dá vontade de nervosa. pegar, Eu falo, mas tesão. dá vontade de matar, de socar, né? É horrível. É horrível. Porque você mexe com a qualidade de vida, né? Querendo ou não, mexe com a Totalmente. qualidade de vida. Porque ele causa um constrangimento, Uhum. né? Ele muda os nossos neurotransmissores, então a gente tem uma agonia. Além disso, o que a gente tem que entender e pesar ali os riscos e benefícios? Por quê? Cada fogacho que a gente tem uma vasoconstrição cerebral. Olha lá. Ai, vai ficar doida depois. Entende? Então a gente aumenta. Porque mulher tem muito mais chance de ter demências do que os homens. Porque a mulher fica sem hormônio. Entendi. Entende? E se a gente tem muitos fogachos, por isso que a gente fala tanto em fogacho, porque o fogacho, ele é uma grande indicação de tratamento. Sabe? Eu imagino, ainda mais, faz muito tempo que eu passei da menopausa e assim... E ainda incomoda, né? Incomoda. E é limitante. Você menopausou com quantos anos? Eu acho que com 55. Teve com uma menopausa 55, tardia. E tem... por aí, 53, 55. Tem 10, 12 anos já que eu... Que menopausou. E aí, assim, é limitante, porque, olha, eu estou sempre de... Eu não posso pôr um terninho, um casaco. Eu falo assim, às vezes eu aguento. vou, por exemplo, a gente tá naquele frio e na neve, né? Meu marido fala, não é possível, Delícia. você não vai pôr as blusas por baixo. Eu falo, não, porque se vê um calor, eu tenho que abrir o macacão só para dar uma ventilada, né? Porque é terrível. E aí a gente passa mal, dá um mal-estar mesmo. Não, passa mal. E aí, assim, de não acreditar, né? A gente fez uma viagem recentemente também, a gente foi para Bariloche, pegou neve, lá foi o dia que nevou, quando a gente chegou. Eu estava em casa, eu parecia um passarinho fora da gaiola. Feliz, né? Da vida. Eu falei assim, é isso que eu quero para mim, é aqui que eu tenho que morar. E, assim, de ter dia de eu estar de camiseta, e todo mundo andando de casaco, cachecol, gorro, não sei o quê. Eu de camiseta, feliz da vida, porque aquilo me acalma, né? me agrada. O frio, ele melhora. Não né? tive nem um fogacho lá. Aí. Nenhum Porque fogacho regula, eu tive. né? Eu acho que sim. O que é o fogacho? Ele é uma desregulação do centro termorregulador. Então, imagina que a gente tem um equilíbrio. Então, a temperatura nossa, imagina que ela fica aqui no meio. Ela vem, tá aqui. Quando vem o fogacho, ele vem esquenta de uma vez. Na hora que ele esquenta, é como se o corpo ele ativasse todos os sistemas que ele tem de alerta, de resfriamento. E aí ele cai aqui. Por isso que eu falo que tem um friacho. Então, tem muitas mulheres que não têm fogacho, elas têm um friacho. Eu preferia. Eu falo assim, gente... E aí gela, elas treme, com a boca roxa. Mas eu rezo para... Eu queria ser uma velhinha, aquela que usasse casaquinho, ficasse tricotando, sabe? Que morresse de frio, com meia no pé. Mas não, você é essa velha assanhada, morrendo de calor. E vai chegar também, a gente já tem algumas medicações que agem só nesse centro termorregulador, a base da neuroquinina 3. E já tem nos Estados Unidos faz alguns anos, na Europa também. Provavelmente, já era para ter chego para a gente. Então, creio que o ano que vem, no máximo, deve estar por aqui. Então, independente da idade, independente se pode usar o hormônio ou não, vai poder usar ele. Entendi. Então, que ajuda bastante também. E é específico. Ele é específico só para o fogacho. Que maravilha. Sim. Por quê? O que acontece? Aonde que a gente tem o maior pico de FSH? É de madrugada. Por isso que a gente acorda passando mal. Se acorda passando mal. Quantas pacientes não chegaram para mim, doutor, eu achei que eu estava infartando a primeira vez que senti um fogacho de madrugada. Porque é muito ruim. É uma sensação horrível. Tem uma sensação horrível. Então, assim,
Então, tudo isso, a gente precisa, sim, ter um tratamento para melhorar essa qualidade de vida. Nossa, eu vou dar uma E tem passada lá. fitoterápicos também que a gente consegue ajudar. Ai, mas assim, eu já, pessoalmente, eu assim, já usei um monte de coisa e nada fez efeito. Porque Mas todo fitoterápico, ele depende da microbiota intestinal. entendi. Então, às vezes, tem que melhorar isso para melhorar. É, Tá é vendo? É uma coisa muito É um abrangente, todo, né? é um muito, todo. né? E assim, a reclamação mais corrente da mulher na menopausa é o fogacho, né? Não é o fogacho. Não é? Não é. É a Nossa, fadiga. a fadiga. É a fadiga. Não é o fogacho. Por quê? 40% das mulheres não vão ter fogacho. Pois é, a última vez que eu fui Aí as pessoas falam, eu não tive menopausa. Ai, meu Deus, porque não teve fogacho. Fogacho. Não, Só meu que aí pai. tem todos os outros fatores, tá com vários riscos porque não tá acompanhando, mas como não teve fogacho, eu acho que nem precisa estar indo procurar, A minha entendeu? irmã mais velha não teve. Eu tive muito. É. Muito, muito. E assim, o que pegou, assim, eu fui num ginecologista, ele falou assim, olha, tem mulheres que não têm. Tem mulheres que vão ter e vai passar. E tem mulheres que têm e não passa nunca. Eu falei, ai, por que você foi falar isso por mim? Porque eu pego Eu tenho doença. uma paciente, eu uma pego senhorinha, doença. 80 e poucos anos. Ela, ai, doutora, Ela ainda tem fogacho. Ai, meu Deus do céu. Ainda, né? Se o fogacho fosse outro, Não né? Podia ser o fogacho embaixo, né? Não, aí fica o friacho. O friacho, o fogacho, né? Não, ninguém. Ai, tadinha, ninguém merece. Se eu chegar nos 80 anos com esses ataques aí. Ela chega com lencinho. Ai, que judiação. E ela não pode tomar nada, tadinha. Porque ela já tem várias lesões cardíacas, enfim, já né? não dá mais. Ela Ai, que chegou, judiação. demorou um pouco. E também, assim, se a gente, falando aqui, com as mulheres com 60 anos, praticamente já não fizeram reposição hormonal, imagina com 80 e poucos. Não se fazia. Não é não é da Da época. Não é da Ó a memória. Isso, lá. A memória falhando. Não é da época dela. Na época dela não se falava disso, nem se falava, né? Nem se falava, nem imagina. Se falava, nem imagina que contava, que menstruava. Não, era um Sim, desrespeito, né? Tinha vergonha. Tinha né? vergonha, né? A minha mãe, ela conta que ninguém falou para ela quando ela ia menstruar e de repente ela sangrou, achou que ela estava morrendo. Olha. Então, assim, né? Era tudo muito ali velado. Uhum. E você acha que hoje com toda essa comunicação que a gente tem, a oportunidade de estar nas redes sociais, de estar prestando, né, serviço de informação, você acha que melhorou? Eu acho que tem melhorado, mas se a gente pega uma estatística mundial, 8% das mulheres receberam alguma informação correta sobre a reposição hormonal e tiveram a chance de estar fazendo a reposição. E menos de 5% continuou há mais de 3 meses. Tá? Menos de... Não. 5% continuou e 3% usaram só por 3 meses. Por 3 meses. É pouco ainda. E também, muito pouco. Hormônio também você usa, você tem que ter um acompanhamento e é uma coisa longa, né? É uma coisa longa. É longo. Não... E você pode usar o hormônio, depois parar, depois usar? Pode. Mas se você tem uma constância, é muito mais fisiológico. Tá? É muito melhor para o organismo. E aí o resultado também Sim. O hormônio vai se conectar com os outros departamentos. Os outros né? departamentos, sim. Porque todo mundo conversa, né? Fala, Deus é muito inteligente. É impressionante, né? E aí, nessa parte, a atividade física é fundamental. E a alimentação também, né? Também. A atividade física, eu falo assim, se você não tem tempo para fazer atividade física, faça, gente, pelo menos musculação 2 vezes na semana. A gente precisa de ter uma poupança muscular. Isso não é para você ficar definida, nada disso. É para você sentar e conseguir fazer xixi sozinha. Entendi. Conseguir levantar da cadeira lá na frente. Entendi. Porque vai perdendo massa magra. Perdendo. E aí você perde a força, né, também, né? Vai perder. A gente vai envelhecendo ali, a membrana do intestino ela muda.
Então, ela muda a absorção de proteínas. Então, a nossa ingesta proteica diminui muito. Não sei se você percebeu. Mas muda demais, assim. Então, a gente precisa... É como se fosse um remédio, sabe? São novos hábitos, são né? novos hábitos uma nova para fase, sempre. Uma nova fase da vida com novos hábitos para sempre. Para sempre, não Isso, tem muito jeito. Então, né? você que está nos ouvindo aí, não tem jeito. Não tem exercício, jeito. alimentação. Eu vou fazer só Pilates. Gente, Pilates, ele é sensacional. Mas se você precisa ganhar músculo, tem que ser uma musculação. Só musculação. E caminhadinha. Aí depois a gente vem. O aeróbico, ele é fundamental, principalmente para o fogacho. Então, o aeróbico, ele ajuda muito no fogacho. Então, quando a gente treina ali mais, exercício de suar mesmo, você vai ver uma melhora grande na frequência do fogacho. Tá? Mas ele não ganha músculo. Então, a gente... Não tem jeito, melhor puxar cenário ferro mesmo. Seria fazer os dois, né? É a musculação mesmo, né? Para o músculo, sim. Para o fogacho, o aeróbico. O aeróbico. Então, assim, teoricamente, a gente tem que fazer exercício de tudo, né? Não tem jeito, né? E assim, você estava falando... A menopausa, ela pode ser encarada também como uma oportunidade da mulher se reconectar com o corpo? Lógico. Né? A menopausa, ela é intensa, mas ela não precisa ser um fardo. Tá? Eu acho que isso é super importante da gente entender. E você se reconhecer que você está numa outra fase. Acho que nem é reconhecer, é você se permitir ser cuidada e se deixar ser cuidada, sabe? Porque a mulher, ela sempre é ela quem vai e faz. E ela é a última da fila. Ela é a última da fila. Ela cuida do marido, do pai, da mãe, vai dos todo filhos, mundo na frente. do trabalho. Então, por exemplo, se não tem uma comida que ela gosta, ela não come. Mas ela faz para os outros. Então, a gente não se permite esse cuidado. Se cuidar, Se cuidar. Sabe? Da gente, não, hoje eu vou fazer uma comida para mim. Hoje eu vou pegar meu tempo aqui. E você não pode ir no mercado? Não, hoje eu vou na academia. Sabe? Eu acho que aprender se priorizar, se priorizar, colocar ali a nossa saúde como prioridade. Só que chega nessa fase, não tem mais escolha. Se a gente vai ou vai. Não tem outro jeito, porque muda muito. Então, se a gente consegue isso a partir dos 35, já vim melhorando, nossa, gente, é muito mais fácil, Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que é uma fase, sim, para a gente se reconectar com a gente mesmo. Forçadamente. Forçadamente. Porque não se cuidou até o momento, agora vai ter que se olhar, né? Vai ter que se olhar. E é muito triste, às vezes, porque muitas mulheres elas ficam esperando ali uma grande ajuda dos parceiros, como elas sempre ajudaram eles. Eu falo, gente, esquece. Esquece. A ajuda mulher que não ela vem. por ela mesmo e não adianta você ficar esperando, porque você vai ficar pior e vai piorar todo o resto. Então, a gente mesmo tem que sacudir a calça ali e vamos embora, né? Tem que ir, né? Então, para você que está nos ouvindo, preste atenção. Se você está na faixa dos 40 anos, ótimo, já começa a se cuidar, já começa a se preparar, porque o que vem pela frente não é normal. Não é fácil. Né? Normal, não é fácil, né? Então, quanto mais você tiver, né, se alimentando bem e indo para a academia, fazendo exercícios, enfim, não sendo, né, sedentária e tudo mais, você vai passar mais tranquilamente por essa fase. Com certeza, se priorizando. Inclusive, assim, qualquer dúvida, qualquer pergunta, os endereços da doutora vão estar passando aqui no rodapé. Você tem um canal do YouTube que tem muitos vídeos. Você tem um canal? Tenho. Olha lá. Vai estar passando aqui, a gente vai divulgar. Porque a informação, né? Antes de tudo, a informação é mais do que necessária, né? Sim. E que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que pensam que a menopausa representa o fim da vitalidade? Eu acho que é sobre isso. Se permita, se priorize, se cuide. Você é preciosa, né? E você merece tudo isso. Você merece esse cuidado.
E a menopausa, ela é exatamente essa fase em que a gente vai se redescobrir, a gente vai se reinventar, e ela pode sim ser leve. Ela não precisa ser um fardo tão pesado. Né? Procure ajuda. Se tá com dificuldade, não sofra calada. Sabe? Não sofra calada. Procure ajuda. Tem muito recurso hoje que pode te ajudar. Independente se você pode usar hormônio, se você não pode usar hormônio, se você tem uma condição financeira ou não. Sim, nós temos nutrientes, tem várias outras situações que a gente consegue tá ajudando, né? Aham, que está atendendo, né? E se você pudesse resumir em uma frase só, qual seria o maior convite que a menopausa traz para as mulheres? Nossa, é difícil isso. Eu acho que é a reflexão, tá? A reflexão. A gente se refletir o que a gente fez pela gente, o que a gente fez pelos outros, né? E sempre é tempo, né? E sempre é tempo. Entender Isso é que super sempre importante. é tempo, né? Se não Sempre fez é até tempo. hoje, não tem problema, não vai morrer, não precisa se largar e chorar, né? E ficar... sempre é tempo, né? Antes tarde que nunca, né? Exatamente. Cada um na sua velocidade, no seu tempo, naquilo que consegue, mas tem que a ir, gente né? tem que pensar, né? Hoje a sobrevida da mulher, ela é muito longa. Então a gente tem muita coisa para fazer, né? E ainda ela ainda pode, através das suas dores, impactar muitas mulheres ainda. Sim, sim. E assim, eu penso que mesmo no pós-menopausa, né? Sim, lógico. A mulher ainda tem muito, né? A mulher é por essência, né? Criativa, produtiva, né? Ela que carrega tem muita tanta força coisa. de vontade, sim, né? Sim, sim. Vamos combinar, a mulher é extremamente proativa, né? O que seria do mundo se não fossem as mulheres, Nada, né? Nem teria, né? Não teria. Falo, se homem menstruasse uma vez só, É, acabou já, é, né? é. Já Não vamos quero tirar, mais, tira né? o útero já, não, imagina, não precisava nem engravidar, né? Imagina uma menopausa. Imagina a Nossa, menopausa. de jeito nenhum. Mas que bom, né? E assim, então, faça desse momento, né, um momento de retomada, né, dos seus valores e da sua vida e corre atrás, né? Que ainda dá tempo, né, doutora? Com certeza. Sempre há tempo. Independente do lugar que você tá, da fase que você tá, sempre há tempo. Sempre há tempo de você se melhorar. Se melhorar. Eu acho que isso daí é super importante. A gente não pode ficar comparando. A gente comparar, é porque a menopausa do outro, o vizinho tá assim, minha vizinha tá assim, minha tia, minha mãe foi assim. Não, gente. Cada uma é uma, né? Você tem que estar melhor hoje do que ontem. E é sobre isso. Sabe? Não adianta... Mesma coisa, a gente fala isso muito em emagrecimento. Não adianta querer... Nossa, eu preciso emagrecer 15 quilos. Não, você vai emagrecer meio quilo. Você emagreceu meio quilo, tá ótimo. A gente tem pouquinho que ir, de cada vez, exatamente, ir por etapas, né? Colocar metas atingíveis. Sim, sim. Né? Doutora Flávia, eu queria agradecer a sua presença. Obrigada. Acho que a gente conseguiu fazer, né, um macro, né, do assunto. É um assunto bem amplo, né? Tem muitas perguntas que ficam, e aí vocês podem entrar no YouTube da doutora, no perfil, e mandarem a sua pergunta diretamente. E lá tem muito material para ilustrar também, para orientar o que fazer nesse período tão danado que é a menopausa para a mulher. Exatamente. A gente tem vários vídeos de suplementos que você pode estar usando em casa, Bacana. De alimentação, tem muita coisa lá. Bacana, é um suporte, né? Então, Então, agradeço de novo a sua presença e você que está nos assistindo, não deixe de dar o seu like, compartilhar com aquela amiga que está precisando, que está lá enlouquecendo, que não é loucura, faz parte, né? E compartilhe, porque você compartilhando o nosso conteúdo, a gente se torna relevante para as redes sociais e o conteúdo é distribuído para mais pessoas. Afinal, a gente é um veículo de utilidade pública, tá bom? E a gente fica por aqui e eu vejo você no próximo Giramundo. Até lá!